de volta com o programa Mais Saúde, aqui pela TV Campos de Minas. Nosso convidado de hoje é o Dr. Demétrios de Luna Lopes Benevides. Ele é psiquiatra e está falando um pouquinho pra gente sobre alguns transtornos. Dr. Demétrios, já falamos sobre a ansiedade, sobre a depressão. Vamos falar um pouquinho sobre o transtorno bipolar? O que é o transtorno bipolar? O transtorno bipolar, como a gente falou, depressão é importante falar do transtorno bipolar, porque o transtorno bipolar, na verdade, ele é caracterizado pela ocorrência de depressão, que a gente já falou dos sintomas dela, alternados com episódios de mania. O que seriam episódios maníacos? Episódios maníacos são episódios em que o paciente apresenta uma alegria extrema, muito além do normal, de uma alegria qualquer. Ele pode estar alegre, inclusive, por exemplo, no funeral. Isso vem acompanhado de uma aceleração do pensamento, vem acompanhado de uma fala excessiva, uma necessidade de dormir muito reduzida, ele dorme 2, 3 horas e está super bem para o resto do dia, uma agitação psicomotora, envolvimento em situações de riscos, como, por exemplo, múltiplos parceiros sexuais, dirigir em alta velocidade. Então, ele acaba perdendo o senso de preservação e também da realidade. Esse é o episódio maníaco, que ocorre em alternância com o episódio depressivo. Basta o diagnóstico de um episódio maníaco para a gente fechar o diagnóstico de transtorno bipolar, que, junto com a esquizofrenia, é o transtorno mais grave que a gente tem dentro da psiquiatria. Toda pessoa que tem alteração de humor, então, pode ser considerado que tem transtorno bipolar ou não? Não. Para o transtorno bipolar, primeiro que o transtorno bipolar é um transtorno grave, ele atinge 1% da população, então é uma prevalência bem baixa dentro da população, equivalente à de esquizofrenia, que são os 2 transtornos mais graves que a gente tem na psiquiatria. A alternância do humor, por exemplo, você alterar o humor conforme a notícia é boa, conforme a notícia é ruim, é esperado dentro da reação normal do psiquismo humano. Agora, você alterar o humor, independente disso, você ter uma alteração do humor, como a gente citou, tá feliz num velório e tá triste numa festa, isso aí talvez já alerte mais o transtorno bipolar. Também alerta um pouquinho mais o transtorno bipolar, por exemplo, ocorrência de episódios de depressão dentro do final da adolescência, entre 15 e 20 anos. Não é uma idade que a gente sempre fica com o pé atrás se é uma depressão ou só a depressão dentro do espectro bipolar. Mas a alternância de humor também ocorre em outros transtornos, transtorno de personalidade borderline, pode ter essa alternância de humor, mas a alternância de humor vai ser reativa ao ambiente. É um transtorno bipolar, essa alternância de humor ela não vai ser reativa ao ambiente e geralmente ele vai ficar no episódio depressivo por semanas ou no episódio maníaco por semanas, às vezes, e no episódio maníaco geralmente demanda internação psiquiátrica. Então é ao extremo. Exatamente. A alteração também é ao extremo, Exatamente, né? É ao extremo e tem um índice de suicídio alto, justamente, principalmente nos episódios depressivos. E qual que é a diferença do transtorno bipolar entre a mania e o toque? Que tem essa linguajar popular, né? Tem aquela mania de limpeza, mania de organização, isso aí na verdade seriam sintomas de transtorno obsessivo compulsivo, que é você ter, que o transtorno obsessivo compulsivo é você, por exemplo, você tem subtipos, simetria, deixar as coisas todas em determinado local ou em determinada cor. Se não tiver assim, incomoda. Se não tiver assim, gera uma grande angústia no paciente, fica com um grande grau de ansiedade. Subtipo de limpeza, o paciente limpa a casa várias vezes, lava a mão várias vezes com medo de contaminação. Isso aí, na verdade, seria uma compulsão, não seria uma mania, como popularmente é conhecida. A mania, na verdade, em termos técnicos, seria esse episódio de alegria extrema que tem no episódio bipolar, e a compulsão seria atos repetitivos que o paciente faz para aliviar a angústia que ele tem dentro do transtorno obsessivo compulsivo. E qual que é o tratamento para quem tem transtorno bipolar? Também é medicamentoso, sendo que são outras classes de medicação. A resposta tende a ser um pouquinho menor do que, por exemplo, a depressão ou a ansiedade. Tende a ser um tratamento aí sim para o resto da vida, já é diferente da depressão e ansiedade. Junto com a esquizofrenia, talvez seja um dos poucos transtornos psiquiátricos que a gente tenha que tratar para o resto da vida, devido a cada recaída que o paciente tenha, seja para depressão, seja para mania, acabar causando degeneração do sistema nervoso central dele. Então, se a gente não fizer esse tratamento de profilaxia para evitar a recaída desses episódios, o paciente
pode até mesmo não conseguir mais produzir até ser aposentado por invalidez. Então, por isso que é uma doença grave e que a gente tem que tratar pro resto da vida aí na maioria dos casos. Você está citando a esquizofrenia. Todo esquizofrênico tem transtorno bipolar ou não? Não. Esquizofrenia, o bipolar pode, assim, episódios maníacos, até mesmo confundir o psiquiatra mais experiente de que esteja esquizofrênico. Na mania pode ocorrer delírios e alucinações que popularmente, para o público leigo, significa o delírio seria uma crença extraordinária em algo impossível, inexistente. Por exemplo, o paciente acreditar que é a reencarnação de Jesus Cristo, acreditar que ele tem a cura para a AIDS. E alucinações é ele ouvir vozes, ver coisas. O mais comum ouvir vozes ou sentir cheiros. Isso aí geralmente, embora possa ocorrer em episódios maníacos, é mais comum de ocorrer numa esquizofrenia. E a esquizofrenia, além disso, vai vir acompanhada também de alterações de linguagem. O paciente vai começar a criar palavras que não existem no vocabulário. E também uma perda de lógica da fala dele, uma perda de vontade nas coisas do dia a dia que ele vai querer das atividades dele do dia a dia. E a esquizofrenia, por si só, independente do tratamento, em quase todos os casos, ela é degenerativa. O tratamento que a gente faz, o tratamento para a esquizofrenia, no caso, seria mais o tratamento para a gente retirar, diminuir as alucinações e os delírios, nem sempre acabar com eles, mas geralmente é uma doença que vai degenerar e progredir para uma perda de qualidade de vida aí, embora hoje em dia a gente tenha medicações muito mais eficazes do que há 20, 30 anos atrás. Doutor Demetrios, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Gostaria muito de agradecer a sua participação, seja sempre bem-vindo. Estamos de portas abertas para quando você quiser voltar, falar de outros assuntos, que tem muitos outros temas, né? Dentro da psiquiatria que a gente pode abordar. Gostaria que você deixasse para a gente onde você atende, o número de telefone do consultório. Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Eu atendo na rua Dr. Balbino da Cunha, número 60, sala 204. O telefone de contato é 99829-6560, aqui em São João del Rei, Centro. Muito obrigada mais uma vez, doutor Demetrios. A todos que acompanharam o nosso programa, muito obrigada. Na semana que vem estaremos de volta com mais um assunto interessante. Então tenham todos uma boa noite.